Fala galera do Elite Oculta, eu sou o Rafael Portinari e antes de começar esse vídeo eu gostaria de deixar 3 recados. Primeiro, eu gostaria de pedir a vocês para me seguirem lá no TikTok. Lá no TikTok também sai vídeo todo dia. E o link do meu canal do TikTok está aqui na descrição desse vídeo. Segundo recado é que continua rolando o grupo do canal no WhatsApp. O link para entrar no grupo também se encontra aqui na descrição desse vídeo. E por último, tá rolando a sessão Corujão todos os dias às 2 da madrugada aqui no Elite Oculta. A sessão Corujão é uma maratona com os melhores relatos do canal para você que tem insônia e fica procurando o que tem de mais assustador aqui no YouTube. Agora, peguem a pipoca e bora pro relato. Olá a todos do canal, eu me chamo Eduardo, sou do sul de Minas e sempre acompanho o canal e hoje eu trago 2 histórias da época que eu tive encontro com a fera. O primeiro foi no ano de 1986 e eu era militar nessa época. Certo dia eu recebi um chamado pelo rádio para ir até a casa de um sargento que trabalhava no mesmo destacamento que eu. Eram 9 horas da noite de uma sexta-feira. Fomos até o local, encontramos a viatura e ficamos de frente ao portão. Observamos que a porta da sala estava aberta, porta essa que fica de frente para a rua. Eu e o meu companheiro estranhamos, pois militares não costumam deixarem portas abertas dessa maneira. Entramos até a porta da sala e chamamos, mas ninguém respondeu. Eu disse para o meu parceiro que fosse pelo lado de fora da casa, pois havia um quintal ao redor da casa e eu entrei pela sala. Ao entrar, eu observei que a sala estava meio que escura e que estava tocando uma música em volume bem ambiente, como se alguém estivesse ali escutando. Eu fui até o quarto e nada. Depois fui para a cozinha e nada também. Estava parado próximo a uma porta que dava acesso ao quintal na parte de trás da casa. Então, um cheiro muito forte de algo podre logo infestou o ar. E quando olho em direção à porta da sala, eu notei uma criatura. Eu digo criatura porque notei que não se referia a nada desse mundo. Ela estava ali como se estivesse me espiando pela porta. E dava para ver a sua cabeça que parecia de um enorme cão da raça pastor alemão e a parte dos seus ombros que eram peludos. Os olhos eram vermelhos, orelhas caídas, e do seu focinho saíam longas presas que escorriam baba. Desviei o olhar e fiquei olhando para o chão. Não quis encará-lo, mas dava para perceber ele ali me fitando. Eu não sabia o que fazer, então coloquei bem devagar a mão sobre o meu coldre e fiquei aguardando qualquer reação dele. Quando de repente resolvo encará-lo novamente, ele já não estava mais lá. Depois perguntei ao meu colega se ele viu alguma coisa de estranho por lá, e ele me respondeu que não havia nenhuma novidade. Não falei nada para ninguém. O tempo foi passando e a minha transferência para a capital já estava saindo. Uma bela manhã, eu fui acordado por aquele sargento daquela casa que havíamos investigado, e ele me disse que havia saído a minha transferência. E ele disse também o seguinte: Eduardo, acorde, sua transferência já saiu. Seu tempo por aqui já acabou. Agora você conhecerá novas pessoas. Você já viu tudo que tinha que ver por aqui. Até mesmo que não deveria ter visto, não é verdade?
eu vou te dar um conselho. Não entre bisbilhotando a casa do seu sargento. Aquele dia você deu muita sorte, mas não abuse dela. Escutando aquelas palavras, eu não tive dúvidas de que ele era o lobisomem. Bem, eu fui transferido para a capital, trabalhei lá por alguns anos e depois, novamente, eu fui transferido para a cidade de Entre Rios, que fica no interior da Bahia. E o que eu vou relatar aqui aconteceu alguns anos depois do primeiro ocorrido. Na época, eu estava casado há 1 ano e meio e a minha esposa morava em uma roça perto da minha cidade, pois os seus pais eram da zona rural, um lugarzinho chamado Sítio do Meio. E eu sempre que podia, ou saía cedo do trabalho, eu ia de viatura para a casa da minha esposa, que na época era namorada. E sempre que eu ia no período da tarde, por volta das 17h30, pois ainda estava claro. Bem, era quaresma, e sempre a minha sogra contava histórias de lobisomens. E segundo ela, havia um rapaz que carregava essa maldição, e toda quaresma ele se transformava em um monstro, ficava de 4, era todo peludo, com o corpo cheio de pelos claros, e ele ficava ali aterrorizando a redondeza. Bem, eu acreditava nessas histórias, até porque eu já vi a fera pessoalmente, como mencionei no primeiro relato. Porém, eu não mencionei esse fato para minha sogra, eu não queria pôr pilha nesse assunto. Até porque ela é daquelas mulheres que conversam demais. Mas em uma noite de sexta-feira, eu saí do trabalho mais tarde que de costume, pois no sábado eu não trabalhava. Então, eu fui para a casa da Ellen, a minha namorada. Até então estava tudo bem. A lua estava bem cheia e clareava a estrada até mais do que os faróis da viatura. Sempre à noite, quando eu ia para a casa da minha namorada, eu levava o meu revólver, como de costume, que era uma pistola calibre 7,65, com um pente carregado e 2 reservas na mochila. A minha arma sempre ficava na cintura, pois afinal eu era militar. Ia tudo em paz, quando de repente, aos 50 metros, eu vejo alguma coisa atravessar a pista, e com a claridade deu para ver que era um bicho grande. Eu me assustei e parei a viatura. Saquei a minha arma e desci do carro. Ainda faltavam uns 3 quilômetros para chegar à casa da minha namorada. Então, com a arma em punho, eu fui ver se aquilo era real, ou era alucinação minha causada pelo sono e estresse do trabalho. Eu fui até perto de onde vi o vulto, mas não havia nada ali. Mas de repente, eu sinto um cheiro forte de podre e umas pisadas fortes vindo sorrateiramente por trás de mim. O meu coração gelou e eu virei na hora. Mas quando eu olho para trás, eu vejo uma coisa grande e peluda, metade homem e metade animal. Aquela coisa era enorme e tinha pelos acinzentados, como descrito pela minha sogra. A sua boca estava aberta e dos seus dentes escorriam baba, e com um susto eu dei um passo para trás, pisei em um buraco, caí no chão de costas para a terra. A criatura pulou em cima de mim. Eu puxei a minha pistola, apertei o gatilho, e como a minha arma é automática, ela foi saindo bala por bala. Olhem, amigos, eu não sei se acertei, mas sei dos gritos horríveis daquela criatura que saiu pulando de costas, e os seus pulos eram altos e longos, e eu nunca vi nada desse tipo. Parecia até filme de terror. Eu nem vi para onde a coisa foi, provavelmente de volta para a mata. Eu levantei, entrei na viatura e saí,
Pisei fundo no acelerador. Cheguei na casa da minha namorada o mais rápido que eu consegui. A minha namorada abriu a porta com os meus gritos e ela disse que ouviu os tiros e ficou muito preocupada. Eu contei para a minha sogra o que eu vi e disse que era tudo verdade o que ela contava sobre o lobisomem. Ela me disse que ninguém sabe quem é a pessoa que vira aquele bicho, mas alguns desconfiam de um velho feiticeiro do povoado. Por meio de poderes das trevas, ele se torna essa coisa. Disse também que a minha arma não serviria para matá-lo, mas de alguma forma eu consegui assustá-lo. Obviamente que eu não consegui dormir naquela noite. Mas depois desse dia, eu só ia para a casa da minha namorada por outro caminho, que era bem mais longo. E nunca mais passei pelo mesmo caminho. Essas são as 2 e únicas vezes que eu vi a criatura, mas já ouvi histórias de pessoas que se depararam com esse mesmo ser do inferno, inclusive a minha sogra. Porém, eu trarei para o canal em uma outra oportunidade. Boa noite.